Shalom, povo de Deus, graça e paz, meus amados irmãos. Deus abençoe muito a tua vida. Como é que está você hoje? Este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e exultemo-nos nele. É o que a palavra de Deus nos orienta, é o que a Bíblia nos diz para fazer. Nos alegrar e exultar-nos no Senhor. Estamos aqui para ler a Escritura, para orar. Estamos aqui para cantar louvores ao nosso Deus. E a nossa oração é que em tudo o nome do Senhor seja glorificado nessa hora. Louvo muito ao Senhor pela bênção de poder participar de mais esse tempo aqui de pastoreio e espero que seja um tempo abençoador também na sua vida. Nós vamos orar e depois a gente vai cantar alguns cânticos de louvor ao nosso Deus. Senhor amado, louvamos o Teu nome, declaramos as Tuas maravilhas, reconhecemos que o trono do Senhor está acima de todas as coisas. O Senhor reina desde sempre, eternamente. Nós queremos, ó Deus, glorificar o Senhor. Nos abençoe nesse tempo de pastoreio, abençoe os cânticos, a meditação da Tua palavra, que esse tempo seja um culto agradável ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então nós vamos entoar louvores ao nosso Deus. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou minha gratidão. É de coração que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Dos mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a tua glória.
perfumes e cores em todo lugar. Cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus, que comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações, que criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Então, meus irmãos, louvado seja Deus, né? Que músicas maravilhosas. A gente vai então agora entrar numa parte muito importante aqui do momento de pastoreio, que é o momento da reflexão bíblica. É o momento que a gente abre a Escritura para a gente ouvir, ver o que Deus quer falar ao nosso coração. Nós começamos uma caminhada no livro de Deuteronômio. É um livro muito interessante. Hoje a gente vai chegar aqui no capítulo 2, a gente vai fazer uma análise do capítulo 2. Deuteronômio, ele recorda a história dos israelitas. É uma história sendo recontada. Desde o tempo que o povo saiu do Egito para ir para a Terra Prometida, Deuteronômio ele está narrando essa história, o que aconteceu, como esse povo se comportou e como Deus agiu para conduzir esse povo para a Terra da Promessa. Então é sobre isso que Deuteronômio ele está falando aqui para a gente. É um livro sobre uma comunidade que está em peregrinação. Essa comunidade está sendo preparada para uma vida, para uma habitação numa terra chamada de Terra da Promessa, e eles haveriam de enfrentar o deserto, perigos, sol escaldante, animais peçonhentos, salteadores. O povo enfrentaria o deserto, mas depois desse tempo de deserto, chegaria aí na Terra Prometida. Então, depois desse tempo de angústia, de sofrimento, a Terra da Promessa está logo à frente. Fala muito também a respeito da nossa própria história, da minha história, da sua história. Nós estamos nessa jornada de peregrinação, estamos nesse caminho, enfrentamos desertos, lutas, contrastes, mas depois disso tem a morada eterna, tem a Terra da Promessa, a terra que Deus
conquistou em Jesus Cristo para a vida de cada um de nós. Então vamos pensar em Deuteronômio 2, mas também trazendo para a nossa própria realidade, vendo o que Deus quer falar conosco. Então, a primeira questão que a gente tem aqui na passagem é uma jornada de Cádiz até Zered, é uma travessia. E aqui nessa passagem, ou nessa porção de versículos aqui, a gente vai ter algumas orientações de Deus. Primeiro aí no verso 4, ele diz assim, ordena ao povo dizendo, passareis pelos limites dos vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, portanto, guardai-vos bem. Vejam que os filhos de Esaú, os edomitas, eles moram naquela região, ou os israelitas haveriam de passar naquelas terras, mas vejam que o que a palavra diz, eles terão medo de vós, ou seja, o terror de Deus, ele afugentava os inimigos. Deus estava ali, o povo de Israel era um povo fraco, saindo de uma região de escravidão, estava migrando para a terra prometida, mas os filhos de Esaú, eles tinham medo dos israelitas, porque Deus espalhou terror entre eles. E a ideia é guardai-vos bem. Mas vejam só a orientação de Deus no verso 5. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por possessão a terra ou a montanha de Seir. Havia uma promessa de Deus lá de Gênesis de uma terra para Esaú. Essa terra foi entregue e Deus não iria tomar essa terra e dar aos filhos de Israel. Deus então disse, olha, não mexam com esse povo, não queiram tomar a terra deles, deixem eles aí onde eles estão. Vocês vão comprar deles por dinheiro comida e água, verso 6. Vocês vão comprar por dinheiro. Pois, verso 7, o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por esse grande deserto. Esses 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa alguma te faltou. Queridos, aqui tem um princípio muito glorioso, é que nós não devemos nos apossar daquilo que Deus não nos deu. Aquilo que Deus não colocou em nossas mãos, nós não devemos tomar para nós. Os israelitas, eles poderiam até tomar a montanha de Seir, ou a terra de Esaú, porque era um povo numeroso. Os israelitas eram um povo numeroso. Mas Deus disse assim, olha, não mexa com Esaú. Não mexa. Compre a água, compre a comida. Não queira. Tudo que você pega, que Deus não colocou em sua mão, acaba apodrecendo. Seja o que for. Se você se apropria de algo que não é provindo de Deus, que não é bênção de Deus para a sua vida, aquilo apodrece. Fica um mau cheiro. Vai contaminar a sua vida. Vai contaminar a sua família. Não vai ser legal. Então Deus está orando aqui, orientando o povo. Por que vocês não devem fazer isso? O Senhor te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que você anda nesse deserto. Esses 40 anos o Senhor esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Ou seja, é um chamado para confiarmos na providência do Deus que é fiel. Você é cristão, então mantenha os seus olhos em Deus. Em Deus. É a bênção dele quem enriquece. É a bênção de Deus quem nos traz alegria. É a presença dele que enche o nosso coração de encorajamento. Então nós devemos primar por olhar para um Deus que é fiel. Ele nunca nos deixou. Irmãos, fazendo uma retrospectiva da minha vida pessoal, já passei por muitas histórias complexas, eu sei que você também já passou por muitas histórias difíceis, mas eu posso dizer que até aqui me ajudou o Senhor.
nunca faltou absolutamente nada e nem vai faltar, porque é uma promessa. Fui moço e agora sou velho e nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Ou seja, Deus é fiel. É isso que esse texto, a princípio, está nos mostrando. Agora vejam na sequência que tem a orientação de Deus sobre um outro povo. Além do povo de Esaú, tem um outro povo. Passamos, pois, flanqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú que habitavam em Seir, como o caminho até Arabá. E aí eles vão seguindo, e o verso de número 9, então o Senhor me disse, não molestes Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão da sua terra, pois dei Ar em possessão aos filhos de Ló. Então, se de um lado, na montanha de Seir, a gente tem os filhos de Esaú, agora a gente tem desse outro lado os filhos de Ló. Lembram de Ló, certamente, né? O sobrinho de Abraão. Então, Deus deu a ele uma terra. Os israelitas, ao passarem por a terra de Ló, eles não poderiam se apossar dela. Deveria seguir para a terra que Deus havia prometido. Então, os edomitas, nós temos aí, e os moabitas, eles estão sendo protegidos por Deus. Por quê, irmãos? Se aqui nós temos povos que vão dar muito trabalho ao Senhor e ao povo de Deus, tanto os edomitas quanto os moabitas. Eles vão dar muito trabalho aos israelitas nessa caminhada toda. Serão inimigos deles. Desses povos virão outros povos que darão trabalho aos israelitas, mas Deus está preservando esse povo. A graça de Deus, ela alcança não apenas os justos, alcança todo mundo. A terra é uma promessa de Deus para todos. A chuva de Deus, ela vem para todos. A riqueza de Deus no mundo vem para todos. Bons casamentos não estão presentes apenas na igreja. Bons casamentos, às vezes, eles existem entre pessoas que não conhecem a Deus. Isso é chamado de graça comum. Deus abençoa o povo, Deus deu uma terra aos filhos de Esaú e deu uma terra também aos filhos de Ló. É a graça de Deus que está sobre a sua criação, no sentido geral. Deus abençoa todos, Deus prover para todos. Deus tem um aspecto de uma caminhada especial com o povo da aliança no quesito de salvação. Mas a bênção de Deus, ela está na terra. Deus abençoa a sua criação, abençoa os homens no sentido geral. Abençoa o planeta no sentido geral. O sol vem para todos, a chuva vem para todos. Então nós temos aqui essa manifestação da preservação de Deus com os edomitas e também com os moabitas. E aqui nós temos mais uma vez, irmãos, essa questão de nós não tocarmos naquilo que Deus não nos deu. Tá certo? Esse é um princípio ensinado por Deus aqui em sua palavra. Não toque no que Deus não te deu, porque isso não termina bem. Então nós temos aqui na sequência do texto, irmãos, uma caminhada de Deus orientando o povo passando no deserto e Deus conduzindo ali, sempre dizendo por onde o povo deveria caminhar e o que esse povo deveria fazer. Verso 14, o tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered, foram 38 anos, até que toda aquela geração de homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir do meio do arraial até haver consumido. Isso aqui significa a geração que saiu da terra do Egito. Aquela geração ficou toda no deserto. Morreu por conta de desobediência, por conta
de infrações contra a lei do Senhor, teimosia, reclamação, murmuração. O povo era tão miserável que era comendo e dizendo que estava com saudade das comidas do Egito. O povo vivia essa situação, irmãos, desanimados muitas vezes, e Deus ali lidando com o povo, Deus lutando com aquele povo, Deus mostrando que ele era o seu Deus, mas o povo querendo deuses fabricados pelas suas próprias mãos. Então Deus disse que ninguém entraria na terra prometida. Toda aquela geração morreu no deserto. E olha, irmãos, que eram 2 milhões de pessoas. Quase 2 milhões de pessoas que saíram da terra do Egito. Que saiu da terra do Egito para a terra da promessa. Acabou perecendo no deserto por conta de teimosia. Quando o povo sai do Egito para ir para a terra que Deus deu, o povo poderia chegar facilmente. Em poucas semanas o povo estaria na terra. Mas o povo desobedeceu a Deus e teve de rodear a terra 40 anos. 40 anos. Muitos se perderam, muitos morreram no deserto por causa de pecados contra o Senhor. Até Moisés. Moisés viu a terra de longe, mas ele não entrou na terra prometida. Ele olhou, ele levou o povo até certo ponto, mas ele não conseguiu entrar porque Deus disse a ele para falar a rocha. E ele bateu na rocha, e ele feriu a rocha. E a Bíblia vai dizer lá em Romanos que a rocha era Cristo. A rocha era Cristo. Era uma tipologia apontando para Cristo. Então nós temos aqui, irmãos, que nós devemos obedecer a Deus. Deus resiste àqueles que são duros de coração, aqueles que querem caminhar segundo a direção dos seus próprios corações, aqueles que desobedecem a sua palavra, acabam ficando prostrados pelos desertos. É certo que a salvação, a pessoa que é salva não vai se perder, mas certamente a pessoa que desobedece a Deus acaba usufruindo também daquilo que é próprio do juízo do Senhor. E aqui nós temos na sequência do texto a travessia agora por um outro lado, que seria uma terra de Ar e Arnon. Eles saíram. Sucedeu que, consumidos já todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, o Senhor me falou dizendo: hoje passarás por Ar pelos limites de Moabe. Agora veja o verso 19. E chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes, com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por possessão. O que nós temos aqui, meus irmãos, uma reunião desses versículos juntos, é um princípio glorioso, é de que obediência a Deus, ela é imprescindível na caminhada. Não mexam com os edomitas, não mexam com os moabitas. E aqui outra vez vocês vão passar por essa terra de Amon, que são os amonitas. Não mexam também com o povo dessa terra. Não queiram essa terra, porque o Senhor deu aos filhos de Ló. A lição aqui, queridos, é que nós devemos sempre obedecer a Deus em toda e qualquer situação. Eu quero recordar a você algo que eu falei lá no início. Nós estamos numa peregrinação, nós estamos numa caminhada. E nessa caminhada, Deus ele vai dizendo o que a gente deve fazer, o que nós não devemos fazer. Devemos seguir sempre na direção do Senhor, obedecendo inteiramente a sua palavra. Lá no finalzinho, no verso 28, hoje começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua palavra tremerão diante de ti e se angustiarão. Ou seja, naquela região por onde Deus estava conduzindo o povo, existiam povos gigantescos, fortes, valentes. A diferença que havia na caminhada dos israelitas era a presença de Deus. Então, a presença de Deus ali é quem garantia a vitória na vida do povo. Então, vocês fiquem tranquilos, porque a partir de hoje vou meter terror.
Vou meter o medo nesses povos que estão aí próximos a vocês. Eles vão ouvir da fama de vocês e eles vão tremer e eles vão se angustiar. Ou seja, irmãos, conosco está o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o fiel guarda dos homens. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é grande, Ele está conosco, Ele está conduzindo a nossa vida. Então não é a nossa força quem chega a algum lugar, não é a nossa capacidade de realização, de construção. É o Senhor, queridos, é Deus quem efetua, quem opera em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Então, descansemos que quem está conosco é bem maior do que o que está lá fora. Deus é maior do que todas as coisas. Não devemos temer a Satanás, inimigo das nossas almas, mas devemos nos achegar a Deus a cada dia. Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é soberano, Ele cuida de cada um de nós. Deus vai conduzindo o seu povo e vai operando maravilhas no meio desse povo. Então vejam que é um povo que não merece, mas Deus está agarrado na mão desse povo, levando esse povo para a terra prometida. É a mesma coisa comigo e com você hoje. A gente não merece, a gente não consegue, a gente não pode, mas Deus ele está seguro na nossa mão. Ele está nos conduzindo, a gente peca todo dia, faz coisas contra o Senhor, mas Deus está conduzindo a nossa história, está segurando na nossa mão, está guerreando por nós, está lutando por nós, e nós cremos e confiamos inteiramente nesse Deus grande e maravilhoso. Na parte final aqui do texto, tem algumas lições aqui que o texto nos apresenta, que é agora uma vitória sobre Seom, rei de Hesbom. Então Deus começou a operar maravilhas, Deus começou a dar vitória ao seu povo, Deus começou a engrandecer aquele povo. Aí o verso 30 diz, mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu coração, ou o seu espírito, e fizera obstinado o seu coração para tu dar nas mãos como hoje se vê. Então o próprio Deus, que já havia endurecido o coração de Faraó, agora ele endurece o coração de Seom, rei de Hesbom. Por que Deus faz isso? Porque Deus estava provocando esse rei, porque estava dentro do projeto de Deus que essa terra fosse entregue aos israelitas. Esse é o Deus que comanda tudo, esse é o Deus que sabe de tudo, que faz com que as coisas aconteçam na hora e no momento que Ele quer. Verso número 32, então Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja. E aí veja o verso 33, e o Senhor nosso Deus nos entregou e o derrotamos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. Querido irmão, a vitória não é provocada pela nossa força, a vitória é provocada pelo Senhor. O Senhor nos entregou em nossas mãos e nós o derrotamos. Nós derrotamos aquele povo por causa da benevolência, por causa da graça, da bondade do Senhor. Então confiemos nesse Deus, irmãos. Verso 37, somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da região montanhosa, nem há lugar algum que nos proibira o Senhor nosso Deus. Não nos esqueçamos disso, irmãos. Deus tem um propósito. Deus tem um caminho para mim e para você. Vamos relembrar isso. Deixe isso bem claro. O princípio maior que esse texto está nos ensinando, especialmente, é que nós somos peregrinos. Nós estamos peregrinando nessa terra. Nós não conseguimos pela nossa própria força, mas Jesus Cristo nos torna suficiente. O sangue de Cristo garante a nossa vitória. Lembremos-nos também que estamos cercados por inimigos,
de todos os lados. Satanás não nos deixa. As hostes do inferno tentam o tempo todo atirar contra nós as suas setas. Mas lembremos-nos, há um Deus grande e temível que está nos conduzindo nessa travessia. Outra questão que não podemos esquecer é que tem coisas que nós não devemos tocar. Tem coisas que nós não devemos nos apropriar. Tem coisas que não devemos tomar como se fossem nossas. Devemos seguir. Lembre-se de obedecer a Deus em tudo, aquilo que Ele está te dizendo. Olha, não toque nisso, não toque naquilo. Siga pelo caminho e você precisa ir cumprindo exatamente aquilo que Deus está dizendo. Sem pender nem para a direita e nem para a esquerda, mas seguir sempre no caminho do Senhor em todo o tempo, porque Ele é fiel. Não nos esqueçamos, nós estamos de passagem aqui nessa terra. Estamos apenas passando um tempo. Estamos numa temporada. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é nos céus. Na presença de Deus, que é a terra prometida, o lugar de Deus para mim e para você. Então se agarre a isso, se agarre a essa palavra, considere que nós logramos vitória, não é pela nossa capacidade, mas é pela força do Senhor. E ainda bem que esse Deus não nos deixa. Ele não nos deixa. O Salmo 46 diz que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então, queridos, fechando aqui a nossa palavra, Deuteronômio é esse livro de travessia. É uma história que está sendo narrada. É uma história de Deus conduzindo o seu povo para a terra da promessa. E nessa travessia os inimigos hão de assaltar o povo de Deus. Mas esse povo é chamado para confiar a cada dia em Jesus Cristo, confiar no poder do Senhor. Assim como nós hoje devemos confiar inteiramente em Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus nós estamos completamente perdidos. Eu quero então agora fazer uma oração. Orar por você, orar por sua casa, orar pelas nossas vidas. E eu quero convidar você para que, se você de repente tiver algum pedido para a gente orar, coloque esse pedido aí no chat para a gente falar com o Senhor, para a gente colocá-lo no altar de Deus, pedindo provisão, pedindo direcionamento, pedindo resposta aos céus. Vamos orar então? Senhor amado, louvado seja o Senhor por essa palavra tão preciosa, Deus. Estamos mesmo nessa travessia, nessa caminhada. Não nos deixe, ó Deus, pender nem para a direita e nem para a esquerda, mas nos permita seguir na direção do Senhor. Permita-nos amar o Senhor sobre todas as coisas. Eu clamo a Ti, ó Deus, pela Tua intervenção na vida dessa pessoa que está doente. Deus, em nome de Jesus, seja qual tipo de enfermidade for, o Senhor possa tirar essa doença, Deus, segundo o Teu poder, segundo a Tua vontade. O Senhor é fiel e é poderoso para fazer infinitamente mais. Por isso eu clamo ao Senhor, eu busco socorro no Senhor, eu busco direcionamento no Senhor para essa pessoa. Abre portas, Deus, para a glória do Teu nome. Eu clamo por essa pessoa que está passando por um tempo de dificuldade financeira. Deus, abre porta de trabalho. Abençoa a vida desse Teu filho, dessa Tua filha. Causas que estão na justiça, de repente há tanto tempo. O Senhor é poderoso para intervir, para usar as estruturas para abençoar o Teu povo. Eu oro, ó Deus, por conversões nas nossas casas. Leva conversões para os nossos lares. Senhor, derrama avivamento em nosso coração, derrama amor em nossa vida pelo Senhor. Que nós Te amemos mais e acima de todas as coisas. Eu clamo, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela manifestação do Teu poder. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, sê conosco.
nos abençoe, abençoe os relacionamentos de pais e filhos, de filhos e pais, de cônjuges. Abençoe, ó Deus, o amor nos casamentos, que seja potencializado pelo Senhor. Eu clamo, ó Deus, por dias melhores. Abençoe as famílias, eu peço que abençoe a igreja, derrame a tua bênção na vida da igreja. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu oro ao Senhor, agradeço a Ti por essa pessoa que está aí nos ouvindo, nos assistindo, que a bênção do Senhor esteja presente nesse coração. Tudo isso eu te peço para a glória, honra e louvor do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, louvado seja o Senhor por esse momento. Agora a gente vai ter mais um cântico de adoração ao nosso Deus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Que bênção, louvado seja Deus por estarmos aqui em mais esse tempo, na presença dEle, glorificando a Ele. É sempre uma satisfação grandiosa nós glorificarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus. A minha oração é que Ele abençoe a tua vida, que Ele abençoe a tua casa, que Ele continue direcionando os teus passos e que você continue confiando inteiramente no Senhor. Um dia de paz, em nome de Jesus.